Graça e paz. Vamos abrir Provérbios 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Apenas o versículo 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Apenas esse versículo. Quando o pastor conversou comigo sobre trazer o devocional neste domingo, eu pensei que qual título, qual tema seria interessante trazer no último devocional, no domingo pela manhã, levando em conta tudo que foi pregado, tudo aquilo que foi ensinado ao longo das manhãs aqui nos devocionais. E eu tentei trazer com esse versículo, e a gente vai trabalhar ele em 3 partes, um grande bloco de assuntos que envolvem basicamente tudo que foi colocado aqui nessas manhãs, que envolve a soberania de Deus, que envolve a limitação humana, ou seja, os nossos pecados, e que envolve a nossa confiança em Deus e a nossa confiança em Cristo. Então esse versículo 21, apenas essa frase, ela expressa tudo isso. Ela expressa a limitação humana, no sentido de que a gente pode fazer planos, só que eles são limitados. O que vai prevalecer é a soberania, é a vontade de Deus. E quando a gente compreende que Deus é soberano sobre as nossas vidas, a gente aprende a pensar 2025, e esse é o objetivo, a gente fazer essa reflexão, nesse momento de final de ano, que a gente começa a fazer um balanço da nossa vida, como é que foi o ano, como é que foram os últimos anos das nossas vidas, quais as expectativas em relação a 2025, e a gente começa a fazer um diagnóstico se esses planos são planos que de fato procedem da palavra, se de fato esses planos procedem de um coração que tem sido quebrantado, transformado pela palavra, por Cristo. Então o objetivo dessa manhã é a gente refletir sobre isso. Qual tem sido os seus planos para 2025? Tem sido planos de acordo com a vontade de Deus? Tem sido planos para o seu deleite? E aí eu queria que você compreendesse essa primeira parte do versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Aqui, o provérbio, ele deixa muito claro de que há muita coisa aqui dentro da gente. Muita coisa. Muitos são os propósitos. E que propósitos são esses que estão aqui dentro da gente? Se a gente lembrar lá de Romanos 3:23, a gente já começa sabendo quem somos nós. Esses planos que estão aqui dentro procedem de um homem que carece da glória de Deus, de um homem pecador, de um homem caído, de um homem que precisa da graça, porque nem salvar a si mesmo nós damos conta. Então, quem elabora os planos para 2025 é um homem caído, que sequer dá conta de salvar a si mesmo, um homem que tem limitação de conhecimento, como diz lá em Isaías 58, Senhor, os teus pensamentos são muito maiores dos que o meu, sou limitado, de um Deus que guia e controla tudo, olha para a sua criação, vê que a gente não consegue sequer compreendê-lo, e a gente quer questioná-lo, a gente quer elaborar planos, a gente quer tomar o rumo das nossas vidas, de um Deus que olha para a gente, como diz lá em Tiago, você não vê que a sua vida é uma brisa, ela é breve, que temos um tempo aqui nessa terra. Então esse homem que pensa 2025 e que elabora planos, ou que fica triste quando eles dão errado, porque geralmente a gente fica triste quando os planos dão errado, porque eles não eram para acontecer. E aí a gente se entristece. Esse homem que tem limitações de conhecimento, como eu mencionei, a gente sequer consegue compreender toda a grandeza da criação. Temos limitações temporais, o tempo. Tantos da história que já se passaram, que achavam que dominavam, que tinham domínio sobre pessoas,
sobre coisas, já passaram na eternidade, porque tem um tempo, a vida tem um percurso, de uma natureza pecaminosa e que se atreve a elaborar planos. Então há muitos planos e propósitos dentro do nosso coração, mas esse coração nosso, ele é corrupto. Esse coração nosso, ele sequer consegue alcançar toda a grandeza e todo o alcance daquilo que Deus tem a nos oferecer. Então a primeira parte que eu queria destacar é: olhe para a sua vida, olhe para a minha vida, com esse olhar de que somos limitados. Limitados pelo pecado, esse pecado que nos afasta de Deus e que nos afasta de viver na sua plenitude tudo aquilo que Deus quer da gente. O pecado fez isso, o pecado nos distanciou de Deus e da plenitude. Então esse homem que é limitado, ele se vê diante da soberania de Deus, porque o versículo, a segunda parte diz: mas o desígnio do Senhor permanecerá. E por que o desígnio do Senhor, por que a soberania do Senhor permanecerá? Quem é Deus? Deus, como diz lá em Gênesis 1:1, é o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus a quem deveríamos confiar. O Deus a quem servimos, como diz lá o Salmo 103, é o Deus que olha tudo ao redor do seu trono, contempla tudo, sustenta todo esse universo, tem o controle de tudo e é soberano. É o Deus que estabelece nações, estabelece reinos, o Deus que é misericordioso com quem Ele quer e com quem Ele não quer. É um Deus que pode nos aperfeiçoar em meio às fraquezas. É um Deus que tem o controle de tudo. Esse é o Deus que estabelece na sua palavra que Ele é quem dá a última palavra. E se a gente confiasse, se a gente tivesse essa verdade grudada aí nos nossos corações, nas nossas mentes, a gente confiaria mais em tudo aquilo que tem acontecido com as nossas vidas. A gente confiaria mais na sua palavra. A gente sofreria menos, a gente perderia menos tempo com coisas que não são importantes. A gente estaria pensando para 2025 com outros olhos, diferentes talvez dos olhos que a gente tem pensado agora e olhado a nossa vida. Às vezes com a sensação de tristeza, sensação de impotência, porque é isso mesmo, não vamos dar conta. O tempo inteiro a palavra está dizendo: diminua o ritmo, você não dá conta. Isso aqui sou eu que faço. Por que você quer fazer mais? Por que você quer resolver as coisas na força do seu braço? E a gente tem a tendência de confiar desconfiando. Porque o homem, ele quer resolver os seus problemas. Ele não quer confiar em Deus. Então, nessa manhã, eu queria que a gente pudesse fazer a leitura aqui de alguns versículos aqui, dentro dessas três perspectivas. A primeira é de que o homem é limitado. A segunda perspectiva é de que a soberania de Deus deveria fazer com que pudéssemos confiar em Deus. E a terceira perspectiva é essa, da confiança e da submissão, de aceitar os propósitos de Deus com submissão e humildade. E aí, que tipo de aplicação prática a gente tem na nossa vida? A gente vai ter no planejamento do dia a dia, na tomada de decisões, no serviço, nas prioridades. Essa semana, não sei quem participa da lista de transmissão do Júlio Heleno, ali da Cristã Evangélica Boas Novas, ele compartilhou alguns objetivos para 2025 e ele colocou ali, você colocou no seu planejamento para 2025, por exemplo, orar por um missionário, fazer uma oferta para um missionário, visitar, encorajar, mandar uma mensagem. São coisas que não tem nem custo, por exemplo, financeiro, mas que envolvem uma disposição de serviço, uma disposição de fato, andarmos juntos. E quando a gente olha para essa perspectiva, inclusive até a aula hoje discipulada, ela vai envolver um pouco isso, é uma perspectiva mesmo de humildade, de autossacrifício, de entender que a vida cristã, ela não é sobre a gente. A vida cristã é sobre quem Deus é. Esse Deus, como a gente cantou nas três canções, eu estava prestando atenção nas letras,
todas as 3 canções que cantamos aqui no início do culto, elas revelaram a soberania de Deus. Elas revelaram a grandeza de Deus, um Deus que é grande, um Deus que é soberano, um Deus que controla tudo, e é por isso que estamos aqui essa manhã. Porque se não fosse Deus, não haveria razão alguma para estarmos aqui essa manhã. Estamos servindo ao mesmo Deus e devemos confiar nas suas promessas. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Eu separei aqui por conta do tempo. Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Perceba por que o propósito de Deus ele vai prevalecer? Porque os caminhos que estabelecemos muitas vezes não são os caminhos de Deus. E aí a gente não tem que confiar, como as teologias aí da prosperidade colocam, a gente vê muito isso nos cultos televisionados, de que a oração ela vai mudar o coração de Deus. Ore mais, que Deus vai mudar o seu coração em relação aos planos que Ele tem para as nossas vidas. Deus não funciona assim. A gente deveria orar para que Deus mudasse o nosso coração, para que o nosso coração se tornasse mais próximo a Ele. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que o homem não é senhor do seu caminho, nem do homem que anda é o dirigir dos seus passos. Eu sei, Senhor, que o homem não é senhor do seu caminho, nem do homem que anda é o dirigir dos seus passos. Somos incapazes de controlar e determinar completamente o curso das nossas vidas. Se a gente olhar para o que foi 2024, muita coisa que a gente pensou lá, às vezes em 2023 ou no começo do ano, a gente não conseguiu alcançar. Às vezes um emprego, aprovação de um concurso, questão de estudo, um relacionamento, melhorar alguma coisa, fazer alguma obra. Às vezes muita coisa ficou pelo meio do caminho. Às vezes a gente tinha tudo planejado, vem uma doença, vem uma perda, vem os acontecimentos que a gente não consegue prever. E aí quando a gente tenta ter controle de tudo, a gente lembra lá do Salmo 103, versículos 14 a 16. Diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O homem como a erva, seus dias são como a flor do campo. Assim que passa sobre ela o vento, logo se vai e o seu lugar não a conhece mais. Somos frágeis. Às vezes, um vírus, às vezes, uma perda, às vezes, vida financeira, às vezes, vários acontecimentos ao longo da vida nos levam, nos mostram que a gente não é nada. E a gente não precisa chegar a esse ponto, passar por alguma dificuldade, sofrimento, para compreender que Deus tem cuidado de nós. Como eu mencionei, Romanos 3, 23, e a grande verdade espiritual que foi pregada ao longo dos devocionais esse ano, e também no culto à noite, foi essa, de que a gente precisa de fato do Evangelho, que a gente precisa dessa boa notícia, que a gente precisa entender que carecemos da glória, que carecemos da misericórdia de Deus. E essa boa notícia, o mundo aguarda. Quantos agora, nesse exato momento, não estão correndo atrás do vento? E vão chegar ao final da vida descobrindo que a vida, na verdade, não passou de vaidade. E a gente não precisa chegar ao final da vida para chegar à conclusão de que tudo é vaidade. Efésios 2, versículos 1 a 3, diz o seguinte, descreve, o nosso estado, como nós estávamos antes de sermos resgatados por Cristo. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Então, sequer dávamos conta de nos salvarmos, sem
a vontade de Deus. Tiago 4,14 diz: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã? Que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Atos 17:28 diz: Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele nos movemos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A vida é muito breve. Quantos aqui, se a gente pudesse lembrar nos últimos 30, 20, 10, 15 anos, estavam aqui conosco e hoje não estão mais? A vida passa com uma brevidade. Cada vez mais a gente vai caminhando para o fim. E continuamos a ter essa luta de que a gente não quer acreditar na nossa limitação. A gente não quer acreditar que carecemos diariamente do amor e da bondade de Deus. E aí a sua soberania, ela se revela em vários versículos ao longo da Bíblia. A gente tem, por exemplo, Efésios 1, versículo 11. Deus trabalha tudo segundo o conselho da sua vontade. Deus não tem conselheiro. Efésios 2, 8, 9, a gente tem com muita clareza de que a própria soberania de Deus em nos alcançar com a sua salvação, evidenciando de que não é por mérito nosso, não é por obra nenhuma nossa, mas é por graça, é por obra dele. Então, mesmo que venhamos até a tentar fazer planos sobre como podemos alcançar Deus, como podemos mudá-lo, no fim, a própria palavra vai dizer, de nada disso é suficiente. Até a salvação é obra minha. Então perceba que o mesmo Deus que nos cria, o mesmo Deus que criou o mundo, o mesmo Deus que estabelece os seus planos, o mesmo Deus que nos alcança por meio de Cristo, o mesmo Deus que nos dá a esperança da vida eterna, tudo se encerra em torno dele, na sua soberania. Como não vamos confiar nesse Deus que é soberano em relação a tudo das nossas vidas e vamos ter ousadia de achar que algum plano nosso pode prevalecer em detrimento da vontade dele? Os planos que nós fazemos, eles vão subsistir, eles vão ser realizados se eles forem conformes à vontade dele. E se ele quiser. E se ele quiser, vai ser feito. Não adianta a gente querer lutar contra isso. E aí, partindo já para essa terceira parte aqui, eu queria deixar alguns versículos aqui em relação a essa confiança que nós temos que ter em Deus. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso significa que podemos confiar que Deus irá guiar a nossa vida de acordo com seus propósitos, de acordo com seus planos, mesmo que a gente não entenda. E aí a palavra diz, confia. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A confiança em Deus não depende de circunstâncias. A confiança em Deus não depende das circunstâncias. Confiar em Deus é entender que Ele é o próprio Deus, que o cumprimento das suas promessas por meio da sua palavra é suficiente. E o próximo versículo diz inclusive isso, Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aí você, às vezes, enquanto eu falava, pode ter pensado, sim, mas você não sabe, às vezes, as dificuldades, as lutas que eu tenho passado, como é difícil confiar na provisão, na proteção. E aí o próprio Evangelho, Cristo nos lembra lá em Mateus 6, 25, até os versículos 34, de
que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Confiança em Deus implica que Ele proverá o que precisamos. E se a gente não tem ainda essa confiança, se a gente ainda não desenvolveu um coração sábio, maduro a confiar, possamos nos lembrar lá de Tiago 1,5, pedir ao Senhor sabedoria, porque Ele nos dá liberalmente. Confiar então em Deus, descansar em sua soberania, envolve crer nas suas promessas, buscar a sua provisão, buscar o seu conhecimento por meio da sua palavra e fazer planos que estejam de acordo com a vontade dele. Porque aí depois você toma as decisões, e aí eu me lembro até agora lá da história do filho pródigo, a gente toma as decisões e aí depois a gente quebra a cara e a gente não quer, às vezes, ouvir aquilo que a palavra tinha para nos dizer desde o início. Desde o início a gente até sabia que aquilo que a gente estava fazendo era errado. Só que a gente confiava mais na gente do que na palavra. A gente nunca confiou, na verdade. A gente confiou em nós mesmos. E como é que a gente pensa, né, na aplicação prática desse versículo para os dias de hoje, para os momentos atuais? Para esse 2025, um momento que nós vamos encerrar o ano, a gente faz essa retrospectiva, a gente lembra de tudo aquilo que foi pregado e a gente vê que às vezes nem tudo foi absorvido ainda, nem tudo ainda gerou aplicação, gerou resultado, gerou vida. Porque quando a gente fala, e há alguns anos aí já, a palavra do momento aí nas igrejas é avivamento ou expressões do tipo, e a gente acha que avivamento é simplesmente uma experiência sobrenatural e que agora todo mundo vai começar a falar em línguas e todo mundo vai ser usado, aquela coisa toda. E as coisas não são assim. Um avivamento espiritual, genuíno, verdadeiro, ele começa pela compreensão da própria palavra. Uma igreja que vive a sua palavra. E ao longo do ano a gente viu nesses devocionais, todos eles, sem exceção, e as suas aplicações, apontando para a soberania de Deus e nos colocando no devido lugar. Olha quem Deus é. Olha o que Ele fez por meio de Cristo. Olha a boa notícia. Olha o que isso tem que gerar em você. Entenda que você é pecador, miserável, que você é do pó, de que você é limitado espiritualmente, moralmente. Nada que você faça vai conseguir alcançar a plenitude da salvação, a plenitude que só Cristo pode dar. E confie nessa palavra. Ah, mas esse evangelho, essa palavra ainda não entrou na minha vida, no meu coração. Então vamos seguir o conselho da própria palavra, vamos pedir para que o Espírito Santo nos convença, para que essa sabedoria seja ministrada aos nossos corações, para que a gente aprenda a confiar no Senhor, a viver e a desfrutar da sua soberania, entendendo que Ele é quem dá a última palavra em relação às nossas vidas. De que não adianta nada a gente fazer planos para 2025, se eles estiverem distantes dos propósitos do Senhor. Porque no final, o que vai prevalecer, como diz a sua palavra aqui em Provérbios 19:21, são os seus desígnios. É a vontade do Senhor que vai se cumprir. E como diz a palavra, a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E isso deveria nos contentar, isso deveria nos tranquilizar, se de fato somos filhos dele. Se somos filhos de Deus, tudo o que temos passado é para nos aperfeiçoarmos, como diz a palavra. Até na fraqueza ele vai nos aperfeiçoar. E precisamos confiar que Ele tem trabalhado nas nossas vidas, de que Ele tem nos sustentado, de que Ele tem cuidado de cada um aqui. Amém? Vamos orar então. Pai, graças te dou, Senhor, por esse momento, por essa manhã, que possamos aprender a confiar em Ti, que possamos aprender a desfrutar, Senhor, da Tua soberania, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus criador de tudo, o Deus que sustenta, o Deus que nos orienta, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, aprenda a descansar, Senhor. A descansar, entendendo, Senhor, as nossas limitações, entendendo que
carecemos, ó Pai, do teu auxílio, que precisamos, ó Deus, do teu Filho, ó Deus, para nos aperfeiçoarmos, ó Pai. Que o nosso caráter, que a nossa mente, que a nossa disposição, ó Deus, que o nosso agir, ó Pai, esteja centrado de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos ajude, ó Deus, em relação a isso. Endireita, Senhor, os nossos caminhos. Endireita, Senhor, os caminhos da tua igreja, Senhor.